Bom dia, queridos. Bom dia, com muita alegria, meus amados. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja Deus por mais essa manhã que podemos compartilhar esse devocional, a palavra do Senhor para os nossos corações. Hoje o nosso título fala sobre ouvir a voz, ouça a voz. A mensagem está em João 8,47, que diz assim: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. E essa palavra nos desafia, nos desafia a pensar: será que realmente estamos sendo servos de Deus? Se realmente temos ouvido a voz do Senhor, se temos ouvido a Bíblia, ouvido as mensagens que o Senhor transmite através dos nossos irmãos, de todo o nosso coração, ouvir a Deus pela fé, ouvir a palavra do Senhor, é ouvir de todo o nosso coração, é ouvir no mais profundo do nosso coração, sem a gente ter nossos próprios interesses, nossas próprias vontades, mas a gente olhar para Cristo, só para Cristo, sem deixar que as coisas do mundo roubem, a nossa atenção. Que nós possamos ouvir mesmo com o coração, não só com os ouvidos, entrando aqui, saindo aqui, mas que nós possamos ouvir a palavra do Senhor de todo o nosso coração, ouvir o que Deus quer nos dizer, prestando muita atenção com todo o nosso coração, sem nos deixar levar por nossos próprios pensamentos, nossas próprias vontades. A nossa frase do dia de hoje fala assim: se você não escutar aquilo que Deus está falando, seu caminho nunca será a vontade dele. Então, queridos, se nós não escutamos exatamente o que Deus está falando, nossos caminhos vão ser tortuosos e nunca vai ser a vontade de Deus para nós. Então, nós temos que escutar mesmo, prestar muita atenção no que Deus está nos dizendo, no que Ele está nos direcionando. Amém, queridos? A nossa leitura fala assim: ao ler as histórias da Bíblia, é comum ficarmos impressionados com as experiências que pessoas tiveram com Deus. Moisés, Elias, Jacó e Davi são exemplos de homens que viveram experiências extraordinárias em momentos cruciais da sua vida. Contudo, muitos de nós imaginam que o que grandes homens e mulheres de Deus viveram e está registrado na Bíblia se restringe apenas àqueles tempos, mas o fato é que Deus ainda faz hoje. Mas o fato é que Deus faz ainda hoje. Ele não mudou e jamais mudará. Deus continua falando e quer falar com você. Entenda isso. Muitas vezes não compreendemos sua vontade, porque as distrações acabam falando mais alto e nos impede de discernir sua voz. Entenda que não é apenas o pecado que nos impede de ouvir, mas também distrações que são hábitos não necessariamente errados, como o trabalho ou redes sociais, mas o que em excesso nos afastam do relacionamento com Deus. Por exemplo, foi por meio de um apontamento que recebi o Espírito Santo e passei a escrever o Café com Deus Pai. Esse é o autor falando, o autor do devocional, dizendo que o Espírito Santo falou com ele sobre este livro, Mas precisei estar atento a cada direção que ele me deu e tem dado, para poder chegar até aqui e ir adiante. Portanto, entenda que Deus ainda fala e quer confiar grandes sonhos e projetos em suas mãos. Mas para isso, desligue as distrações e se relacione com Ele. Para viver experiências extraordinárias, busque um intenso relacionamento com Deus. Faça da Bíblia seu livro favorito e de seu tempo de oração o momento mais aguardado do dia. Ouça tudo aquilo que o Espírito Santo tem a dizer e caminhe em direção ao cumprimento de grandes propósitos que serão realizados em você e por meio do seu intermédio. Então, queridos, o que o devocional está falando hoje? Ame a Deus de todo o seu coração,
busque a Ele intensamente de todo o seu coração, focado no que é do céu. Esqueça as coisas da terra, foque no céu, foque no que Deus está dizendo, né? Como diz a mensagem de hoje aqui, a frase: se você não escutar aquilo que Deus está falando, o seu caminho nunca será a vontade dele. Desculpa que disse esse anúncio. Então, querido, se nós não estivermos, né, atentos ao que Deus está falando, nós vamos errar o caminho, nos perder na caminhada, mas que nós possamos estar com os ouvidos atentos ao que Deus quer nos falar, né, que a gente possa ouvir de todo o nosso coração, né, com muita humildade, quando Deus estiver falando, a gente possa aceitar, receber, né, e vivemos o propósito do Senhor para as nossas vidas. Nem sempre o que Deus nos fala é o que nós aceitamos naquele momento. Quando Deus começou a falar de levar minha mãe, que ia levar minha mãe, eu questionei muito, eu chorei, eu pedi para Deus não levar, para Deus deixar ela aqui. Mas o propósito do Senhor era muito maior, muito além das minhas vontades próprias, dos meus desejos. Então, querido, que nós possamos ouvir a voz de Deus e saber que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, por mais que a gente não entenda no momento, por mais que doa no momento, depois a gente vai entender que foi melhor, que Deus fez da melhor maneira, que o jeito dele é o melhor, que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. A nossa palavra-chave do dia hoje é proximidade, e proximidade com Deus é estar perto dele no coração, na oração, na leitura da Bíblia e na obediência. Quanto mais nós aproximamos de Deus, mais nós entendemos a sua vontade, mais conseguimos ouvir a voz dele. E mais a gente, né, entende, né, da palavra dele, do que ele está nos dizendo. Então, querido, que possamos, nesta manhã, entender o que o Senhor quer nos falar, o que ele está nos falando, que nada seja de nós mesmos, mas que tudo venha do trono de Deus para nós, que nós possamos viver os propósitos de Deus para nós nessa terra, em nome de Jesus. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Até amanhã. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.